tentativa de salvar a temporada, a diretoria do Flamengo toma atitude inusitada. Flamengo tentando recuperar De Arrascaeta em tempo recorde e informações e detalhes sobre Tite, hein? Vamos falar sobre isso também, meu querido. Dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal. Tem um botão logo aqui abaixo do vídeo escrito inscrever-se. Clica aí, se inscreve, aciona o sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E o time do Flamengo se representa hoje no Ninho do Urubu. Na verdade já se representou ontem, mas ontem foi um trabalho mais regenerativo. Hoje todo mundo vai para campo com o técnico Sampaoli para os preparativos para esse confronto contra o Goiás. E mais tarde o Flamengo viaja para a capital de Goiás, Goiânia, onde enfrenta a equipe esmeraldina. E, cara, não é um jogo fácil, não é um jogo mole. Se os jogadores do Flamengo entrarem naquele modo, né, meio chove no molha, né, meio ali, vamos jogar, vai perder pro Goiás. E se o Sampaoli inventar a mesma coisa. E tem que correr no brasileiro, hein? Porque a vaga na Copa do Brasil, na Libertadores no ano que vem, tá ameaçada, sobretudo na fase de grupos, tá? Vamos falar sobre o De Arrascaeta agora, gente. O negócio é o seguinte, vamos lá. Matéria do jornal O Globo, tá? Tá aqui, ó. Flamengo prepara De Arrascaeta para ir no sacrifício na partida de volta contra o São Paulo. Com lesão no bíceps femoral da coxa esquerda, quase grau 3, o normal seria uma recuperação de 3 meses. O retorno no dia 24, a se confirmar, se dará com 4 semanas depois da contusão, que é um prazo muito antes do normal, pela gravidade do problema que tem o De Arrascaeta. No entanto, o clube entende que é o momento de tudo ou nada, em que vale correr o risco e acelera a programação do uruguaio para que ele fique à disposição, ao menos no banco de reservas. Com a mesma lesão, mas com a gravidade um pouco acima, Luiz Araújo passa pela mesma situação. Ambos já foram a campo, certamente vão a campo hoje no treinamento, intensificando a parte física. Portanto, o Flamengo fazendo de tudo para ter o De Arrascaeta para o próximo jogo. Mas, meus amigos, pode ter o De Arrascaeta, pode ter, meu amor, o Cristiano Ronaldo. Aliás, pode ter até o Messi, né? Porque o Sampaoli já teve o Messi na seleção da Argentina. Pode ter até o Messi. Com o Sampaoli, não vamos chegar a lugar nenhum. O título do Flamengo, para ganhar uma chance, na minha avaliação, tem que demitir o Sampaoli. Mas os caras estão segurando até agora. Enfim, pelo menos até esse momento que eu tô gravando o vídeo, tudo pode acontecer. Pedrão já demitiu, quem dera, né? O pessoal desse essa notícia depois de eu publicar o vídeo. Mas vamos lá, o negócio é o seguinte, meu querido. Ó, é um dado, digamos assim, nada animador que eu vou passar para a torcida do Flamengo aqui agora. Mas a verdade tem que ser dita. Nenhum time mandante que perdeu o primeiro jogo em casa numa final de Copa do Brasil conseguiu ser campeão no jogo da volta, vencendo como visitante. Nenhum! Isso jamais aconteceu. Se o Flamengo conseguir fazer isso, vai entrar para a história do futebol brasileiro e para a história da Copa do Brasil. Eu acredito, tá? Não vou aqui jogar a toalha, né? A gente, como torcedor, sempre vai tentar acreditar, a gente vai torcer, vai fazer de tudo. Mas com o Sampaoli a parada fica bem difícil. Vamos avançando aqui. O chileno jogador do Flamengo, Eric Pulgar, através do seu perfil nas redes sociais, ele pediu desculpas pelo resultado ruim que eles tiveram na partida contra o São Paulo. Pois é, Pulgar, desculpa daqui, é o Gabigol postando lá que ainda tem mais 90 minutos, o De Arrascaeta postando que tem que acreditar, aí mais não sei quem postou alguma coisa, a gente quer ver dentro do campo. A gente quer ver a atitude do time do Flamengo, nem é o caso do Pulgar, que é um cara dedicado, um cara ali, mas a gente quer ver o coletivo funcionar. Pra aí sim a gente falar, os caras falaram e realmente entregou. E isso não tá acontecendo. E aí, uma outra coisa, o pessoal tá comentando aí, pô, Pedrão, o Flamengo teve 26 milhões de renda. Pois é, mas você sabe quanto só vão para os cofres do Flamengo? Tá aqui, informação do Globoesporte.com. O Flamengo vai levar apenas
11 milhões e 200 mil reais da receita de 26 milhões 343 mil e 300 do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Olha isso. O Flamengo leva menos que a metade. Mas por quê, gente? Deixa eu explicar pra vocês. Ó, esse número de 26 milhões 343 mil, o Rodrigo Capello estava até explicando isso nas redes sociais. O Rodrigo Capello é um jornalista especialista em finanças, ele trabalha para o Grupo Globo, ele sempre publica lá com muito detalhamento e transparência o balanço dos clubes brasileiros, analisando, né, as finanças do clube. É um cara muito experiente nessa área e ele estava explicando que, por exemplo, o sócio-torcedor para o borderô é lá onde está o detalhamento, enfim, da receita do jogo, da bilheteria, né, do que foi pago com, por exemplo, segurança, o que conseguiu em bares e restaurantes, enfim, é esse detalhamento, tá? É tipo um extrato da partida, né, só para deixar bem claro. Ele explica que o sócio-torcedor, por exemplo, eu sou sócio-torcedor, no setor leste superior que eu fui no jogo, eu paguei como sócio-torcedor, eu paguei R$250 para ir no jogo. Mas lá na bilheteria, tá? Na renda, contabiliza o valor cheio, tá? Do leste superior é de R$1.000. Na renda vai contabilizar que eu paguei R$1.000 e não que eu paguei R$250. Essa foi a explicação. Por isso que inflou. Pedrão, mas por que disso? Enfim, bom, segundo ele, é uma obrigação do regulamento do Campeonato Brasileiro, tá? Tá aqui, ó, o que a CBF fez, ele até escreve, vou ler o texto dele. O que a CBF fez obrigou os clubes, via regulamento, a inserirem no cálculo da receita os valores cheios. Foi um pouco menos, né, naturalmente, dos 11 milhões, acho que foi 16 milhões que ele publicou lá, 16 milhões e 861 mil de receita bruta e líquido 11 milhões e alguma coisa ficaram com o Flamengo. Enfim, foi bem menos daquele valor lá, mas mesmo assim, eu não tô aqui. Ah, Pedrão, tá passando pano pra diretoria, eu não tô aqui, ingresso caro, horrível, mesma coisa, enfim, só tô aqui explicando uma situação que o Rodrigo Capello publicou nas suas redes sociais. Então vamos avançando aqui, gente. Ó, Flamengo paga multa de R$100 mil ao STJD para não correr o risco de perder o Gerson contra o São Paulo pelo jogo de volta da Copa do Brasil. O meia tinha sido absolvido pela expulsão contra o Atlético Paranaense nas quartas de final, mas a Procuradoria recorreu. Para encerrar o caso, o Flamengo pagou a multa máxima de R$100 mil. O Atlético, que no mesmo lance teve o Thiago Heleno expulso, foi o Braulio, né? Lembra? Lá na Arena Baixada e coisa e tal, aquele entrever ali do Thiago Heleno com o Gerson. O Atlético também foi lá, o Thiago Heleno foi suspenso por 2 jogos e o Atlético foi lá, pagou a multa e optou pelo acordo. Então, para não ter, por exemplo, aquela situação que teve lá em 2013, lembra? E pode escalar, não pode escalar, escalou, aí depois o Flamengo acabou perdendo ponto, vai que o Flamengo é punido. O diretor, não, vamos encerrar o cara, toma aqui 100 mil, Gerson liberado e não tem, né, problema com isso, tá? Então o Gerson liberado para jogar a segunda partida. Galera, é o seguinte, o Sampaoli, ontem na entrevista coletiva, ele deu a seguinte declaração e aí a Raíssa Simplício trouxe uma informação meio que contrapondo o que o Sampaoli falou. Vamos lá. Matheus França foi uma decisão do clube de emprestá-lo. É um jogador que teve uma progressão importante no clube. O clube decidiu vendê-lo. Primeiro ele falou sobre o Matheus França, tá certo. Aí depois ele falou do Matheus Gonçalves. Com relação ao Matheus Gonçalves, sinceramente, eu não sabia que ele seria emprestado ao Bragantino. Também foi uma decisão do clube. Então ele falou que foi uma decisão do Flamengo vender o Matheus França e que foi uma decisão do Flamengo emprestar o Matheus Gonçalves. Ele imputou essa responsabilidade ao Flamengo. E aí, meus amigos, ó, a Raíssa Simplício consultou uma pessoa do staff do Matheus Cunha que viu a declaração do Matheus Cunha, tanto Matheus, né? A Raíssa Simplício consultou uma pessoa do staff do Matheus Gonçalves que viu a declaração do Sampaoli na coletiva de que não sabia que o jogador estava sendo emprestado, que foi uma decisão do Flamengo, e a pessoa respondeu o seguinte em tom de ironia: não sabia nem que ele estava no elenco do Flamengo.
Então assim, né, Sampaoli? Pô, você dizer... Tu mal usava o cara. A diretoria do Flamengo tem 1000 erros, a gente critica coisa e tal. Mas tu mal usava o garoto talentoso. Eu sempre falava aqui, tá lá arrebentando o Bragantino agora. Ainda bem que empréstimo e sem opção de compra ele vai retornar ao Flamengo no final da temporada. Mas você mal usava o menino, o garoto. Aí vim falar que não, foi decisão. Sabe, ele não assume as responsabilidades que ele tem, sabe? É um negócio impressionante, cara. Mas vamos lá. Vamos avançando. E aí, isso aqui é uma informação de bastidores do Paulo Vinícius Coelho, PVC, que também é um jornalista sério. Ele comentou isso lá no All Sport, sobre o que os jogadores do Flamengo estão falando internamente sobre essa escalação do Flamengo. E ele fala, abre aspas, para o que um jogador do Flamengo falou. É óbvio que ele não revelou quem foi, jornalista não revela a fonte, naturalmente, direito constitucional. Cara, nós estamos defendendo com 7 e o time está jogando desorganizado. Ele fala que uma parcela dos jogadores atribui isso à gestão do Sampaoli. Eu concordo. Dependente de qual jogador falou isso, eu concordo. Sobretudo na partida contra o São Paulo, quando ele bota 3 atacantes, esvazia o meio-campo do Flamengo, Dorival lota o meio-campo do São Paulo e dá um baile no Sampaoli. E aí, o Vene Casagrande traz a informação que a escalação do Gabigol como titular no domingo contra o São Paulo não agradou a muitos jogadores do Flamengo. Não só pela presença do atacante no time titular, mas pela posição que o camisa 10 iria atuar. Os atletas sabiam que ele não iria render aberto pela direita. E quando eu tô no Maracanã, eu tava lá no setor leste superior, eu avistei o Gabigol ali, eu falei, vai dar ruim. É pior do que eu pensava. E os jogadores do Flamengo estão com a razão, né? E aí, o André Hernan, que é um jornalista que cobre o São Paulo, trouxe a informação que a diretoria do São Paulo, a comissão técnica do São Paulo, o Dorival Júnior, técnico do São Paulo, comemorou ao ver a escalação do Flamengo para o jogo de ontem. O time titular do Rubro Negro era exatamente o que o tricolor, o São Paulo, se preparou para enfrentar. Sem qualquer tipo de surpresa. Naturalmente, porque a escalação vazou, sempre vaza no Flamengo, né? O Dorival, é isso aqui, é assim que o Flamengo vai jogar, hein? Já falou pra galera lá e armou o time. E foi muito fácil, né? O São Paulo poderia ter vencido por mais gols ainda. E aí, tem informação de bastidor aqui também, ó. Jogadores do Flamengo entendem que Sampaoli e Vitor Pereira destruíram o legado de Dorival Júnior. Na visão dos jogadores do elenco, os estrangeiros destruíram todo o trabalho construído pelo comandante no ano passado. Vitor Pereira e Jorge Sampaoli têm perfis de gestão de grupo completamente diferentes de Dorival Júnior na visão dos atletas. Os estrangeiros são mais enérgicos e pouco diálogo com os jogadores. Já o brasileiro tem um estilo mais paizão. Não, mas peraí também. Tem que ter gestão de grupo? Naturalmente tem que ter gestão de grupo. Mas é muito mimado, né, cara? Aí o técnico tem que ser paizão dos jogadores para dar certo no Flamengo agora? É brincadeira, né, meus amigos? É uma brincadeira de mau gosto isso aí. O Jorge Jesus não era paizão. Era, mas não era, né? Era aquele pai meio que dava dura ali na beira do gramado mesmo, ninguém batia de... Mas por quê? Não dava ruim? Porque os caras não tinham conquistado o que eles tinham, o que eles conquistaram hoje. Hoje eles têm outro tamanho no clube. O Gabigol, por exemplo, só tinha título de campeonato paulista, apesar da passagem apagadíssima pela Inter de Milão, apagadíssima pelo Benfica, ganhou o título paulista pelo Santos, foi vice de uma Copa do Brasil contra o Palmeiras e nada mais. Então os caras tinham outro tamanho, né? Tem essa questão também. E eu não tô só atribuindo a responsabilidade aos jogadores, não, tá? Eu tô falando, o Sampaoli, o que ele faz com a escalação do Flamengo é um negócio impressionante e eu já disse, para resolver tem que demitir. E para demitir o Sampaoli, o Vene Casagrande revela que a multa que o Flamengo teria que pagar para mandar ele embora é de 2 milhões e 500 mil euros. Se a gente converter isso para o real, dá 12 milhões, na verdade é 2 milhões e 500 mil euros, se a gente converter para o real, dá 12 milhões e 900 mil reais. Mas, gente, vamos ser bem sinceros, não dá mais. Para não pagar essa multa aqui, o Flamengo teria que levar o contrato dele até o final de 2024. Não já vai demitir para a virada do ano?
Por que não resolve logo esse problema? Tá aí, ó, não é 26 milhões que o Flamengo... Não é 26 milhões, né? A gente explicou pra vocês. Mas é 11 milhões. Pega aí a bilheteria, toma, São Paulo, a bilheteria aí, que era pra gente, né, arrumar alguma coisa aqui no Flamengo, contratar alguém, mas toma aí, né, vai embora, porque a gente precisa salvar a temporada. Era essa atitude que o Flamengo precisa tomar, mas tomou outra. Tomou outra atitude, que aliás a gente vai comentar daqui a pouco aqui. Vamos lá. E aí, só em multa de treinadores, a gestão Rodolfo Landim, desde 2020, né, a gestão Rodolfo Landim é o seguinte, chega o Abel Braga pede demissão, então o Flamengo não pagou nada para ele ir embora. Vem o Jorge Jesus deu certo, ele pede demissão para ir para o Benfica paga a multa rescisória, pinga dinheiro no Flamengo. Aí a sessão de multas pagas começa a partir do Domi. Domi é demitido, multa. Ceni é demitido, multa. O Renato estava no fim do contrato, fizeram um acordo ali, não levou até o final, mas também não pagou multa. Aí vem o Paulo Souza, multa. Aí vem o Dorival, contrato encerrado, não pagou nada. Vitor Pereira pagou multa e mais uma vez o Flamengo vai ter que pagar uma multa, totalizando todas essas multas de técnicos, chegamos ao valor de 50 milhões de reais só em multas. Gastas desde 2020, é um preço realmente absurdo. E aí, chega a informação do Bruno Andrade, que é um setorista que trabalha lá no UOL, de que Tite está decidido a voltar a ser técnico de clubes. Além disso, o treinador recebeu sondagens de seleções da Europa e do Oriente Médio. Sabe que é bem avaliado no Flamengo para uma possível substituição de Jorge Sampaoli e também vê com bons olhos treinar o Flamengo. Mas, gente, eu acho muito improvável que o Tite venha treinar o Flamengo para essa temporada. O Tite sabe que ele tem prestígio no futebol brasileiro. Apesar das duas eliminações na Copa do Mundo, o Tite, ele foi campeão mundial com o Corinthians, ele foi campeão brasileiro com o Corinthians, se eu não me engano, 2 vezes, né? Ele já venceu Copa do Brasil também, se eu não me engano, já venceu Copa Libertadores, venceu Copa América também. Eu não tô fazendo lobby pelo Tite no Flamengo aqui não, tá? Mas não acho que ele aceitaria pegar esse restinho aí, tudo. Acho que ele ia querer pegar no início da temporada. Até o final do ano, se eu sou o Flamengo, ô Mário Jorge, dá um alô aqui, vamos treinar. Ah, mas ele perdeu pro Maringá. Pô, mas aí, meus amigos, o cara teve culpa ali, né? Pra mim, nesse momento, qualquer coisa é melhor que o Sampaoli. Ou então contrata um técnico aí até o final da temporada que esteja desempregado, depois traz alguém. Não sei se é o Tite, é o melhor nome, enfim. Entendo que é melhor o Tite, 1000 vezes melhor o Tite que o Sampaoli. Que com o Tite, por ele se preocupar com a defesa, o Flamengo não tomaria tantos gols. Mas também não vou ficar aqui fazendo campanha, até porque acho que o Tite deixa a desejar em relação ao Flamengo, o negócio de convocar só jogador do Flamengo, coisa e tal. Teria que resolver a treta que ele tem com o Gabigol. Enfim, vamos ver qual vai ser. Mas o Tite vê com bons olhos treinar o Flamengo. E aí vem a atitude, um ato de desespero da diretoria do Flamengo para tentar salvar a temporada. Antes de... Conversa de sexta-feira, né? Vai passando os dias, vem surgindo as coisas. Vamos lá. Matéria do GE. Antes de conversarem por mais de 1 hora no auditório e após o café da manhã do presidente com o treinador, os atletas receberam de Landim carta branca e o respaldo para procurarem alternativas. O apoio do presidente foi um aval para a reunião acontecer de portas fechadas, sem a presença de Sampaoli ou qualquer membro da comissão técnica ou do departamento de futebol. Esses encontros objetivaram dar liberdade maior aos atletas para tentar atenuar o fracasso retumbante da temporada 2023, ou seja, os jogadores eles já são empoderados por conta dos títulos e vai lá a diretoria, pô galera, resolve aí. Que é isso? Isso é profissionalismo? Mas por que não demite o cara logo então? Causa um fato novo, bota o interino, sei lá. Faz alguma coisa, tenta fazer alguma coisa. Porque parece que os caras estão só na torcida, sabe? Vocês têm o poder de mudar pelo menos alguma coisa, tentar fazer alguma coisa para final, para tentar vencer o São Paulo. Mas não fazem nada.
né? Tem que tomar alguma atitude. Essa atitude de botar só na mão do Júnior não vai resultar porque o cara continua lá. No final da temporada reformula o time. Inscreva no canal, acione o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.